Ufa, agora respira, porque o primeiro dia já passou. Você já passou por uma das principais partes, que é a redação. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Fica tranquilo, respira fundo e vamos com tudo pro segundo dia de prova. Primeira coisa que deve se perguntar é o seguinte: Sara, eu corrijo ou não corrijo a minha prova do primeiro dia? Você acha que eu vou ficar mais ansiosa ou menos ansiosa se eu fizer isso? olha, honestamente, eu prefiro corrigir, porque eu sempre falei que quanto menos a gente sabe sobre o nosso futuro, quanto mais obscuro é isso, mais a gente tem de ficar ansioso. Então, saber o resultado logo depois da prova é uma coisa que realmente me acalmou. Ah, Sara, mas se foi um resultado ruim? Gente, pensa comigo. A gente nunca vai estar satisfeito com o nosso resultado, sabe? Então, por mais que a gente possa ter ido melhor do que no ano passado, a gente sempre pensa assim, poxa, né? Eu poderia ter acertado essa questão, eu poderia ter feito melhor. Ou, ah, nossa, acertei 80 de 90 questões. Ah, eu acho que eu conseguiria acertar 85 de 90. Então, a gente sempre fica com aquela sensação de que o nosso resultado não foi tão bom como a gente queria. Essa sensação é super normal, sabe? Até porque acho que uma coisa importante é você se comparar ao ano passado. Você melhorou desde o ano passado? Geralmente sim, eu com certeza sim. Então fica tranquilo que o seu resultado já... se é suficiente eu passar ou não, calma aí que a gente já tem o segundo dia. Calma, ok? Tá bom? Então o primeiro dia passou, relaxa. Então assim, foi uma prova boa, vocês gostaram? Me contem um pouquinho como é que foi a experiência de vocês no primeiro dia. Em relação ao estudo para o segundo dia, nessa semana eu focaria muito naquilo que vale mais para você. Ou seja, se tiver peso 1 nas duas coisas, peso 1 em matemática, peso 1 em ciência da natureza, foca em matemática, porque a matemática é uma matéria só e você consegue realmente subir muito mais a sua nota por conta do TRI. Ciência da natureza vale a pena focar mais quando você tem um peso muito grande no SISU em relação à matemática. A principal matéria que você vai ter que focar em ciência da natureza, em relação ao número de acertos, em relação às primeiras questões que você vai procurar, é biologia. Sabe por quê? Porque biologia é uma coisa mais conceitual. Ou a pessoa sabe ou a pessoa não sabe. Isso são questões que tendem a ser mais fáceis para quem estudou. Então, se você for direto para as questões de biologia, e geralmente quem quer medicina tende a ter uma facilidade em biologia, você já vai de cara nessas questões, e são questões geralmente pequenas, são questões geralmente conceituais, com alternativas curtas, então é o ideal para você começar. Isso é ótimo, porque a tendência é que as pessoas acertem mais questões de biologia do que de química e física, que entram naquela parte de cálculos exatas, então realmente é um pouco mais difícil para a maioria. Por isso, minha sugestão é: comece pela biologia. Tanto porque você provavelmente tem mais facilidade em biologia do que nas exatas, tanto porque geralmente a maioria também vai ser assim. Então, meu foco sempre foi começar com biologia. Tanto é que eu amo biologia, por isso, quando eu já cheguei na prova, eu já comecei a ficar um pouco mais confiante também, porque eram coisas que eu sabia fazer e que eu tinha o domínio daquilo, ok? Depois, eu passei para matemática, então comecei com biologia, depois fui para matemática e lembre-se, não tem vai terminar a biologia inteira. Não, se é uma questão super difícil de biologia, deixa ela para lá, vai para matemática, ok? Então é isso, gente, se tiver qualquer dificuldade durante a prova, pula, tá bom? Eu tive dificuldade durante a prova, fiquei em dúvida entre duas alternativas em várias questões, então quem é aprovado não é aquele que conseguiu resolver como se fosse assim, nossa, essa questão muito fácil, próxima, questão muito fácil, próxima. Não é assim, eu tive muita dificuldade e insegurança também na hora de marcar. Então isso é super normal, mesmo para quem foi aprovado com uma excelente nota. Então, ó, você vai ser aprovado com uma excelente nota. Você vai sentir dificuldade. Você não pode entrar em pânico no meio da prova e falar assim, meu Deus, eu não sei essa questão. Eu também não, pula, sabe? Então, segue em frente. Em relação à matemática, minha sugestão é o seguinte, de novo, comece pelas questões menores. Tanto em relação à própria forma de fazer, ou seja, você bate o olho ali, nossa, é só calcular essa regra de 3 e acabou. Essa é uma ótima questão para você começar. E fuja sempre daquelas que tem, tipo, Pedro jogando na loteria com tantos reais. Maria jogando na loteria com tantos reais. E você tem que calcular um por um qual é a chance dele ganhar. Gente, isso é muito trabalhoso. Então todas essas questões, que cada alternativa tem que fazer um cálculo diferente, eu deixei isso por último. E sabe uma coisa interessante? Vocês me perguntam, Sara, se tiver na prova uma questão fácil, mas que eu vou levar muito tempo para fazer a conta. Gente, essa questão ela pode ser fácil do ponto de vista de matéria. Mas para o Enem, questões muito longas, muito trabalhosas, são consideradas difíceis, porque a maior parte deixa para o final e também a maior parte, às vezes, quando deixa para o final, chuta no final. Então, sempre vá em questões rápidas e fáceis. Questões que são fáceis, mas demoradas, deixa por último, assim como as questões difíceis, ok? Isso é uma técnica importante para vocês. Em relação ao cálculo do tempo, é bom que a gente ganhou um tempinho a mais nesse segundo dia, então antigamente era 4 horas e meia, agora virou 5 horas,
que já dá pra respirar um pouquinho. E quem ainda não viu a minha forma de passar pro gabarito, de contar o tempo, vem aqui embaixo, tem um link pra você ir lá pro GTV, lá no Instagram, que eu explico certinho como é que eu fiz para calcular o tempo, para não me perder nisso. E eu ainda ganho os 30 minutos finais para conseguir fazer as questões mais difíceis, porque eu não passo pro gabarito nos 30 minutos finais. A chance de você marcar errado na passagem e também ficar desesperado, porque só tem mais 30 minutos para passar pro gabarito, e ainda tem lá algumas questões que você não conseguiu fazer, isso acabou, ok? Então entra aqui para ver essa dica, é uma das coisas que eu faço até hoje nas minhas provas de residência, no dia que eu tô treinando, nas provas da faculdade, é uma coisa que eu uso isso até hoje e eu super recomendo para vocês, ok? E aquelas questões de exatas que tem um monte de dados, um texto gigantesco, como é que você geralmente faz? Gente, eu tenho uma dica muito boa para vocês. Primeira coisa é, identifica qual é a matéria daquilo. Isso aqui é matemática da parte de geometria plana, da parte de triângulos. Beleza. Sara, isso aqui é uma questão de física sobre movimento uniformemente variado. Sara, isso aqui é uma questão de química sobre pilhas. Beleza, isso que é uma coisa que eu recomendo que vocês façam sempre nessa parte de exatas. Por quê? Porque a partir do momento que você identificou qual é a matéria, e é muito fácil, porque as questões elas seguem o mesmo modelo, você acaba puxando aquela caixinha de informações que você tem na sua cabeça para a prova. Ou seja, se eu estou fazendo uma questão de PA, eu vou resgatar as fórmulas de PA. Então, até quando é uma questão que eu use fórmulas, eu gosto de escrever. Então, identifiquei qual é o assunto, escreve as fórmulas, que é uma coisa que geralmente já está na sua cabeça, e aí depois você tem tempo para pensar como é que você vai aplicar isso nas fórmulas. Isso é uma coisa bem interessante. E a partir disso, você identificando e colocando as fórmulas, você faz de uma forma mais natural de identificar quais são os dados, ok? Então, Sara, você escreve assim, dados, 2 pontos, sei lá, massa é igual a tanto. Não, eu geralmente não faço. O que eu faço coloco a fórmula, porque eu sei quais são os dados que eu preciso e quais são os dados que estão faltando. Geralmente é isso. Ele vai te dar a quantidade X de dados e vai te perguntar o que está faltando naquela fórmula. Então você já sabe o que calcular. É uma coisa mais simples que eu recomendo para vocês. E eu tenho um macete também, para quem não lembra a fórmula. Na verdade, isso dá para usar em algumas situações. Por exemplo, se a questão te der no enunciado, tipo, ela fala blá 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 blá, aí ele fala que tem uma constante K que é igual a 3, vou inventar uma unidade de medida, tá? 3, sei lá, quilogramas, graus Celsius sobre metro. Sei lá, tá? Tô inventando, não existe isso aí. Mas isso pode acontecer, tá? Ele pode colocar uma constante lá que seja de alguma forma que a gente não usa realmente no ensino médio. Eles podem fazer isso, porque eles querem que você também tenha a capacidade de interpretar e de usar as ferramentas que ele te dá para resolver a questão. Então, cuidado com isso, tá? O Enem faz isso de vez em quando. E aí, eu pegaria, por exemplo, então, lembra a constante? 3 kg, graus Celsius sobre metro. Isso é tão legal, porque se ele te der uma constante, você consegue identificar a fórmula. Por quê? Pega o número e coloca no primeiro membro da equação. Então, 3 é igual a... e coloca as unidades de medida do outro lado, igualzinho tá escrito. E aí, se ele pergunta qual é o grau Celsius, você já tem a fórmula montada, tipo 3 é igual a quilograma, grau Celsius sobre metro. Pronto, é só calcular. Então essa é uma dica muito legal também que eu posso dar pra vocês, de usar as unidades de medida a seu favor. É importante, gente, isso não substitui a memorização das fórmulas. Isso é um artifício, ou quando você esqueceu a fórmula e te dá isso no enunciado, ou principalmente quando você não precisar saber a fórmula para resolver. Ou seja, ele quer que você descubra a fórmula no meio da questão. Isso já aconteceu, isso é bem importante para vocês. No primeiro dia, muita gente tem facilidade com linguagens e com humanas, porque realmente são matérias um pouco mais diretas, ou seja, não tem que calcular em nada. No segundo dia, como tem muito cálculo, as pessoas tendem a ter maior dificuldade. Então, quanto maior vai ser o seu acerto, maior a distância que você fica, né? Maior o desvio padrão em relação à maioria. E isso é ótimo, porque você aumenta muito o TRI. Então, gente, foco muito importante na matemática, foque muito nas suas questões, porque se você acertar as fáceis, acertar as médias e acertar um pouco das difíceis, galera, não tem por que a sua nota for ficar acima de 800, não ficar, por exemplo, matemática chegar próximo de 900. Isso é uma coisa que é super possível de fazer, você consegue fazer isso. Lembre-se de dar o seu máximo nesse segundo dia, não perca nenhuma questão. Então, não, essa questão que não consigo fazer, gente, isso é uma coisa super importante. O nosso raciocínio no dia da prova não é igual ao raciocínio de um professor resolvendo a questão. Porque o professor, na hora de mostrar como é que ele faz a questão, ele já tem o raciocínio inteiro na cabeça. A gente não. Então, um dia que eu faço uma prova de matemática, eu vou seguindo vários raciocínios diferentes até eu chegar. Então, por exemplo, vou tentar por aqui.
Opa, não deu? Volta. Ah, vou tentar por aqui, não deu, volta. Então, não se preocupe, a gente tem que fazer muitas vezes as questões várias e várias vezes, de várias e várias formas diferentes. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Não vai seguir um fluxo linear. Você vai ter que pensar de várias formas diferentes até chegar no resultado. E isso vai acontecer. Então, lembre-se disso. O seu pensamento ele não vai ser completamente linear para chegar na resposta. Você vai ter que buscar várias formas, use as fórmulas, use raciocínios diferentes. Tenta ver se não tem alguma outra coisa que no enunciado está falando, por exemplo, para você dividir o resultado por 2 no final. Isso às vezes acontece quando eles colocam, por exemplo, na parte de física, na parte de química, em relação ao rendimento daquela reação, por exemplo, o rendimento daquela máquina, e aí se você no final ainda tem que dividir alguma coisa. Então esse tipo de pegadinha, cuidado para não cair neles, ok? E por fim, você respondeu as fáceis, respondeu as médias e tem um monte agora de questões difíceis no final. Gente, eu sei, isso vai acontecer com todo mundo. Essas questões que você considera como difíceis, aquelas que você não consegue resolver, a gente tenta. Então assim, busque ferramentas, da onde você conseguir tirar, pegue os números, comece a trabalhar com eles, comece a brincar com eles, tenta jogar em algumas fórmulas que você conhece, tenta dividir aquele resultado que você viu de acordo com o que ele deu no enunciado. Então, gente, dá um jeito, sabe essa brincadeira de tenta, porque chutar de cara não é uma coisa meio lógica. Então, tenta buscar um resultado, nem que seja por um jeito que você realmente botou lá na hora. E tem questões assim. Eu lembro que tinha uma questão que muita gente saiu da prova falando o seguinte: nossa, eu achei essa questão tão difícil, porque eu não sabia como fazer. Era uma questão de nozinhos, da prova de 2014, foi a minha prova, a prova que eu fiz. E a questão dos nozinhos, muita gente saiu daquela prova falando, eu não entendi como é que fazia, é uma questão muito difícil. E quando na verdade era só contar o número de nozinhos e dava um número. Assim, era uma coisa que, pra quem tava tão bitolado assim com, eu tenho que botar na fórmula, eu tenho que fazer, seguir o raciocínio linear, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Quem estava muito travado na matemática, quem não conseguiu simplesmente olhar na questão e falar, meu Deus, era tão fácil, era só contar, sabe? 1, 2, 3, 4, tipo isso. E pra quem tá tão assim assustado com fórmulas, com tudo mais, pode perder esse tipo de questão, entendeu? Então são questões super fáceis que muita gente acha difícil, porque simplesmente tá com a cabeça muito fechada para matemática. Então realmente, quem diz que o problema é de interpretação das questões, tenta se livrar um pouquinho disso também, sabe? Se livrar um pouquinho dessa ideia de, matemática é muito difícil, eu não consigo. Calma, tenta contar, tenta fazer no dedo. Eu fiz muita conta no dedo. E, assim, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, use e abuse da sua caneta. Então, se é uma questão, assim, que você tem que desenhar, desenhe. Se é uma questão que você, vou contar quantos quadradinhos, desenhe os quadradinhos, comece a contar. Então, faça, assim, muita conta na mão, porque é uma coisa que pode acontecer. Então, não se preocupe de você ter que, às vezes, subtrair números tipo, 9 menos 7. 9 menos 7, ok, 2. Eu sei que no dia que a gente tá treinando, né, estudando, são coisas muito banais, mas quando chega no dia da prova, a gente fica assustado com qualquer conta, assim, contas que a gente às vezes falaria, meu Deus, que conta simples, mas no dia a gente tá ansioso, no dia a gente fica inseguro com o que a gente realmente sabe. Então é isso, gente, essa maratona tá acabando, então fiquem tranquilos nessa reta final. Então tem mais uma semaninha pra vocês chegarem no segundo dia de prova e, pessoal, vocês vão arrasar nessa prova. E, gente, principalmente, valorize o seu resultado do primeiro dia. Porque eu sei que a gente quer sempre pensar no gabarito, a gente quer sempre pensar no 100%, mas o 90% também é a prova, o 80% também é a prova, e você vai poder, no segundo dia também, fazer uma prova tão boa, que a sua matemática pode chegar a 900, a sua natureza pode chegar a 800 e alguma coisa. Então, é possível, sim, aumentar muito a nota no segundo dia. Então é isso, pessoal. Foque nesse segundo dia, principalmente naquelas questões fáceis que você vai conseguir fazer e sempre dê o seu máximo em cada questão, porque cada questão que você acertar vai ser mais uns pontinhos acima da sua média, e isso vai ser muito importante para você. Então, gente, confia em vocês, confia em tudo que vocês aprenderam esse ano. Eu sei que exatas não é fácil pra ninguém, por isso que todo mundo tem dificuldade em física, todo mundo tem dificuldade em matemática, não é só você que tem esse problema, tá bom? Eu também tinha, então isso é um problema geral. E principalmente, pessoal, confiem em você, confiem no que você sabe e você vai mandar muito bem. Então, desejo a melhor prova do mundo pra vocês nesse domingo, muito sucesso, de verdade, e eu vejo vocês então depois pra me contar como foi, a experiência de vocês. Eu quero que vocês fiquem tranquilos, eu quero que vocês passem por essa prova pensando que é o dia em que eu vou passar
no Enem. É o dia que eu vou passar na faculdade dos meus sonhos. Então pense nisso, vá com pensamentos positivos para a prova. Nada de ficar com medo da matemática, nada de ficar com medo de ciência da natureza, porque você é muito maior que eles. Ok? Então, ó, grande beijo, bons estudos. Aguentem firme, tá acabando. E vamos lá, a gente se vê depois da prova. Tchau, tchau!